Os vereadores de Palhoça assinaram um manifesto de apoio à implantação da Casa da Cultura palhocense. A proposta é transformar o antigo prédio da Prefeitura em Casa da Cultura. Na tribuna da Câmara, o projeto foi defendido pelo jornalista João José da Silva, do Jornal Palhocense, e pelos membros da Academia de Letras de Palhoça, Ney Santos e Neuza Bernardo Coelho. É com satisfação que estamos nesta sessão dedicada ao incentivo da cultura, das letras e da intelectualidade que vem se manifestando no município de Palhoça. A Academia de Letras de Palhoça foi a 15ª Academia do Estado de Santa Catarina e, desde sua fundação em 2003, já passou por diversos locais para abrigar seu arquivo, que tem obras raríssimas e possui em seu quadro ilustres palhocenses. Como vemos, faz-se necessário um espaço com estrutura onde as pessoas possam compartilhar bens culturais, pois representa um ganho real ao crescimento humano, social e cultural, promotores da cidadania. O prédio da antiga prefeitura é um conjunto arquitetônico do século XIX, de imensurável valor histórico, ideal para a implantação da Casa da Cultura. É um patrimônio histórico que temos obrigação de preservá-lo para as futuras gerações, agregando, promovendo e difundindo nela as manifestações artísticas e culturais do município e, deste modo, favorecendo ao desenvolvimento cultural e social de toda a região. Muito obrigada. Gente, o mais importante da gente falar hoje um pouquinho sobre cultura, que é um assunto que não é muito discutido no município de Palhoça, e já faz tempo. Quando a gente fala em cultura, a gente sempre vê só os 3 ou 4 gatos pintados aí lançando livro, ou tendo um grupo cultural que seja de folclore, coisa, mas bem pouco. Nem a própria prefeitura hoje tem um orçamento significativo, vamos dizer, para a área da cultura. Eu recentemente ganhei o arquivo fotográfico do seu Gedalvo, e eu tenho acompanhado as fotos e os eventos culturais que tinham nos anos 70 e 80, 60, 70 e 80. É de ficar de boca aberta. O que Palhoça promovia hoje, nós com quase 70 mil habitantes, se não mais, a gente não vê praticamente nada na área cultural. Então, por que talvez 4 ou 5 gatos pintados de novo, que teima em fazer cultura na cidade, está pleiteando aquele prédio da praça? Primeiro porque ali já passou muita coisa, hoje é assistente social, que a gente sabe que talvez vamos ter que esperar o prefeito Camilo se sensibilizar, levar a secretaria para outro lado. Mas se paga aluguel, tanta coisa na Palhoça, que eu acho que também não seria muito difícil a gente pagar aluguel para o assistente social. Já se paga aluguel para tanto, para a gente ter realmente a Casa da Cultura. Aquele prédio foi construído em 1909, é um prédio histórico, é um dos poucos do município, nós só temos aqui no centro praticamente aquele edifício, e lá na Enseada que temos mais alguns exemplares. Inclusive um dos exemplares da Enseada de Brito, para que a gente consiga preservar essa história e ter um local próprio para que essa história esteja lá, para que nossas crianças, nossos netos, possam ter acesso a essas informações. Tem uma casa na Enseada, gente, que abrigou nada mais, nada menos do que a família imperial, o governo imperial que ficava na ilha, quando foi invadido pelos espanhóis, a ilha quando foi invadida pelos espanhóis, eles fugiram para o lado de cá. E essa casa ainda está lá. É uma casa do século XVIII e ela está totalmente preservada porque uma pessoa preservou. Um fotógrafo lá do Rio Grande do Sul comprou a casa e ela está preservada. Então, o que nós viemos pedir hoje aqui para vocês
é que, porque de promessa, eu já me cansei. Desde a época do falecido meu amigo Paulo Roberto Vidal, ele já dizia que aquilo ali ia ser a Casa da Cultura. E não foi. Daí passou o seu Paulino, a gente falou com ele e disse que não foi. O Camilo também prometeu, sabe? Inclusive para mim pessoalmente, que aquilo ali vai ser a nossa casa, aquele prédio vai ser a Casa da Cultura. E nós precisamos dessa Casa de Cultura para que as futuras gerações, pelo menos, conheçam um pouco do que é, do que tem Palhoça. E nós temos muita coisa para colocar ali. Só para o exemplo, nós temos o material do seu Claudio Silveira, do grande historiador Claudio Silveira, que faleceu, está lá numa sala na Prefeitura Municipal, trancafiada. Todo o material está lá. Tem muito material, dá um mini museu. Nós temos também toda a arte do seu Ronaldo, quem conhece o seu Ronaldo aqui da praça, Isaac, ele doaria para a Casa da Cultura, se nós tivermos a Casa da Cultura, todo o material dele para ficar exposto. Eu, pessoalmente, tenho esse projeto de Memória Palhocense, quero fazer a sala Gedalvo Passo, para deixar para nossas futuras gerações ver as fotos antigas da nossa cidade. Então, o que a gente quer de vocês é que não meça esforço para ficar lá na cabeça do prefeito, pedindo de uma vez por todas que Palhoça precisa de uma casa de cultura. Porque a gente já não tem mais nada, a gente já não tem boi de mamão, acabou. As bandas de música acabaram, né? A gente vê da Barra que nem sede tem mais. A gente tinha fanfarra, a gente tinha teatro, sabe? A gente já teve um teatro, um prédio. Hoje a gente não tem mais nada disso. Então, no mínimo, essa nossa geração que aqui está, tem que deixar para a futura uma casa de cultura, como casa de cultura. E ali, e por isso que a gente pleiteia aquele prédio como sendo a nossa casa de cultura. Valeu. E eu espero o apoio de todos vocês nessa empreitada, que não vai ser fácil, não. Vai ser difícil. Valeu. Senhoras, senhores, boa noite. Antes de iniciar, queria dizer que não são só meia dúzia de gatos pingados que participam de lançamentos de livros e outros eventos. É um número um pouquinho maior. Só na nossa academia são 30 acadêmicos, 2 eméritos e os 28 demais. Muito bem. A Academia de Letras de Palhoça, ALP, da qual faço parte, fundada em 13 de fevereiro de 2003, pessoa jurídica devidamente formalizada, com sede nesta cidade, tem como objetivos principais, como constante em nosso estatuto: 1. Cultivar e divulgar a língua vernácula e os valores da cultura, especialmente através do labor literário. 2. Defender a literatura brasileira nas suas várias modalidades e espécies. 3. Divulgar, muito especialmente, a produção literária, cultural e histórica de Palhoça. Pautados nestas premissas, temos realizado e participado de tantos eventos culturais dentro e fora deste município, como, entre outros, lançamentos de obras literárias em prosa e verso, concursos de poesias, saraus, posses acadêmicas, confraternizações e feiras de livros. Temos observado, no mais das vezes, a dificuldade para se conseguir espaços adequados à realização de tais eventos, necessitando-se do apoio de pessoas, órgãos públicos ou entidades que nos venham a suprir. Exemplo maior para nós é o desta Câmara Municipal, que ao longo dos anos tem nos apoiado, cedendo-nos o plenário para as nossas solenidades mais formais.
o que mais uma vez agradecemos. Nós, da ALP, entendemos que Palhoça, apesar do seu vertiginoso crescimento populacional e econômico, se ressente da falta de uma estrutura cultural mais sólida, e é nesse sentido que nos colocamos, qual seja o de apoiar as mais diversas manifestações culturais, com ênfase na literatura, nossa atividade fim. Acreditamos que a centralização das atividades culturais em um único local facilitará o melhor desempenho de cada grupo, a cultura vinculados e um melhor gerenciamento e planejamento daquilo que vier futuramente a ser proposto nesta área. Contamos com a vossa compreensão e apoio para esta causa que tanto nos parece importante, acreditando em um desfecho que venha a beneficiar esta bela e progressista Palhoça. Eu abro a palavra ao vereador Jean. Ô, Jean, só para não esquecer, gente, é muito importante as nossas futuras gerações ter aquele espaço ali como a Casa da Cultura, sabe? E é o único local que a gente vai ter, gente. Porque depois, se não for agora também, vai ser muito difícil a gente preservar isso para a nossa cultura. E nós temos muita cultura para colocar ali dentro, para deixar, pelo menos para os nossos filhos e nossos netos observar. Eu espero a força de todos vocês.